Oi, oi, besties! Oi, oi, meu povo! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Sejam bem-vindos ao nossa introdução, nosso primeiro vídeo oficial, né? Agora conversando aqui. E hoje o nosso quadro vai ser aquele que talvez muitos já conhecem, ou talvez vai ser a sua primeira vez acompanhando, porque eu gravava, né, esse vídeo mais lá no Instagram, que eram pequenos minutinhos, no máximo 2 minutos, e aqui a gente vai conseguir ter uma conversa maior e se aprofundar um pouquinho mais. Então, sejam bem-vindos ao Shima Café. Como funciona o Shima Café? Aqui a gente pega o nosso chimarrão, ou você pega o seu cafezinho, às vezes eu vou estar com o meu cafezinho aqui, e a gente vai ter um bate-papo sobre algum assunto específico, mas muitas vezes a gente começa a entrar em vários assuntos, a gente vai trazendo mais conhecimentos, mais insights. Então é um vídeo mais sem roteiro, mas a gente vai ter alguma base por aqui e a gente vai seguindo essas ideias. Então vocês vão estar super bem-vindos a colocar aqui nos comentários o que vocês acham, as ideias de vocês. Se tem algum livro que você já leu ou algum vídeo e queres compartilhar com a gente, é super bem-vindo. Então, bora para nossa primeira pauta aqui do vídeo. Inclusive o Shima tá bem gostoso, viu, galera? Então vamos lá. Hoje a gente vai ter a base um pouquinho nesse livro que eu estou lendo e que... Deixa eu guardar aqui um pouquinho o chimarrão para conseguir conversar melhor com vocês. Esse livro aqui é o que eu tô lendo, eu já li a metade dele, mas na parte final eu já pulei também porque ele fala sobre algumas frases que a gente pode substituir na nossa vida, nos nossos momentos. A gente vai conversando e vocês vão conseguir compreender um pouquinho, ok? Que eu achei melhor colocar primeiro, né, esse assunto do você pode curar a sua vida, para depois falar sobre a manifestação, sobre a lei da atração, lei da suposição. Sim, a gente já pode manifestar, a gente já pode desejar, a gente já pode atrair, a gente já pode fazer a lei da suposição no exato momento que a gente tá. É só acreditar. Mas muitas vezes a gente carrega algumas crenças, algumas dores tão profundas que a gente não consegue ver e se acha que a gente... Na realidade, a gente acha que não é merecedor daquilo. Por exemplo, o que tu tá pensando agora? Ai, que menina doida de criar um canal, nem tem tantos seguidores, pra que gastar tempo? Ela só tá falando abobrinha, nem vou assistir. Ou... Vamos lá. Outra pergunta, pra gente virar um pouquinho mais a chave. Você acha que nesse momento você é merecedor e pode ganhar 10 milhões de reais? Não? Sim? Então, aqui a gente já vai trazendo algumas crenças e algumas coisas. Por exemplo, eu posso cair nesse pensamento de pensar, nossa, as pessoas vão assistir esse vídeo e vão... Não vou ligar, ninguém gosta de mim. Ninguém quer saber o que eu falo. Ninguém... Não. No passado, ouvir pessoas que falaram isso de desliga a câmera, ninguém vai te assistir. Para com isso, é só ideia, é só imaginação. Então a gente pode e a gente tem esse poder de olhar para essa crença ou para essa crença. A gente tem o lado positivo e o lado negativo, o yin, o yang, o escuro, o claro. A gente que decide o que a gente prefere, o que a gente quer seguir, o que a gente acha que somos merecedores. Acho que deu para já ir um pouquinho. Então vamos lá. O que nesse momento você tá pensando? Porque vamos lá, a gente tá numa era onde a gente tá sempre com os pensamentos, né, ativos. Eu tô aqui conversando com vocês, mas já tô pensando o que eu vou falar depois. Entende? Às vezes eu tô ali fazendo meu shima e tô pensando, bah, mas as pessoas não vão gostar do meu vídeo. Eu posso virar a chave e falar, nossa, as pessoas vão gostar desse assunto, as pessoas nananana, entende? Tudo que a gente tá pensando nesse momento, a gente tá manifestando pro futuro. Então, a gente precisa
Vamos trazer um pouquinho mais pra cá. Lembra daquela imagem que alguns tempos atrás estava bem forte do o ambiente pode te influenciar, e daí tem uma laranja, né, boa e várias laranjas podres, ou ao contrário, alguma coisa assim. Isso vale para os seus pensamentos. Se você só pensa negativo, 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 tudo vai dar errado, vai dar uma catástrofe, desculpa, vai dar isso, vai dar aquilo, nanã, aquilo começa a criar uma nuvenzinha aqui em cima de você e realmente pode acontecer. Por quê? Porque a gente tem esse poder de, né, trazer o que a gente pensa como se fosse um imã. Entende? Ah, mas eu quero manifestar uma flor, tô pensando na flor e não chega. Epa! Calma aí, a gente já vai depois entrar nesse assunto, porque também precisa de movimento. Precisa acreditar realmente. E será que não tem uma crença que eu não sou merecedora de flor? Ai, como eu vou mudar essa crença? Calma aí, vamos aos poucos aqui, tá? Vamos tomar um chimarrão. Vamos lá. Me diz agora, beleza, você já tá se questionando o que você tá pensando nesse momento. E a gente muitas vezes aprende que questionar não é tão bom. Que a gente não pode questionar isso porque é errado, a gente não pode questionar não, porque é assim que tá feito. Mas quem disse isso? Será que essa pessoa também não aprendeu isso? Então, quantas vezes a gente era pequenos, pitoquinhos aqui, ou adolescentes, e as pessoas falaram alguma coisa pra gente, e naquele momento, naquela situação que a gente estava vivendo, a gente teve um tipo de interpretação, que a gente levou como verdade. Então, a gente traz isso com a gente. Uma situação bem específica. Me disseram quando eu era pequena sobre o meu corpício, me falaram isso, aquilo, e até um certo momento eu levei como verdade. Junto com a história que eu passei, eu levei aquilo como uma verdade e segurei. Por que eu tô segurando isso? Deixa eu abrir aqui pra ver o que eles estão falando. Isso foi aquela pessoa que me falou? Ou aquelas, não importa. Era porque ela estava acreditando naquilo naquele momento? E outra, aquilo era dela, era uma palavra que ela me trouxe. Por que eu vou segurar como verdade absoluta? Porque eu não posso me olhar com mais carinho e amor. Porque muitas vezes a gente tem isso também, de carregar a verdade dos outros pra gente. Só que a gente pode olhar também com mais carinho. Quantas vezes a gente se autocobrou? Isso vale pra mim também. Quantas vezes a gente se autocobrou, brigou com nós mesmos, falamos com raiva, e daqui a pouco alguém fala uma coisa, que foi? Entende? Fernanda que fale. Então, quantas vezes a gente leva uma verdade, a gente vem aqui... Wait! Respira! Então vamos lá, antes da gente começar esse ritmo de manifestação, a gente já pode começar a se questionar. Por que isso é verdade? Por que eu acredito nisso? Inclusive eu aqui tô um pouco insegura de tipo, nossa, será que as pessoas vão gostar? Será que isso e aquilo? Eu já tive uma vez um canal, quem dirá que vai dar certo? Eu fiquei, calma. E eu fui abrindo, por que será que eu penso nisso? Porque eu tô com medo do julgamento. Eu tô me apoiando. E tá tudo bem. Calma aí que eu enchi demais de estima. Então, quantas vezes a gente se questionou de nós mesmos, dos nossos poderes? Ai, mas lá no passado a pessoa... Ok. Um bom ponto aqui também. Isso foi no passado. A gente tá no passado? A gente consegue voltar pro passado? A gente consegue mudar o passado? Mas a gente tá no presente, aqui no agora. Então a gente pode mudar o nosso futuro. A gente pode fazer melhor, a gente pode ser melhor ali no futuro, tanto quanto agora. A gente pode pegar aqueles aprendizados que a gente teve, aquelas aprendizagens, e tudo que a gente recebeu, a gente pode fazer igual ou ser diferente melhor. Ai, mas eu queria ser tratada tão... Passou. Eu posso desculpar, posso mandar
Foi, ó, já foi, ó, tá ali fora correndo. Se a gente aceitar, é difícil a gente perdoar. É um processo difícil. O processo difícil. Mas a gente agora, no momento, a gente pode mudar. A gente pode decidir, a gente pode manifestar um futuro incrível, um futuro melhor, experiências melhores, aprendizagens melhores. Eu lembro que uma época, isso é até legal, porque a gente vai, né? Eu sei de mim mesma que teve momentos que eu não fui uma pessoa boa, eu não fui uma pessoa legal, e eu não tenho como voltar pra lá. Eu posso decidir agora, com as pessoas que eu tenho agora, ser melhor, ser uma pessoa melhor, fazer experiências melhores, manifestar momentos melhores e incríveis. Ah, mas eu não sou merecedora desse momento incrível. Como é, Beth? O que você falou? Toma um shima, respira, porque você merece sim. E tudo bem, tem dias que a gente vai acordar e vai pensar, eu não sou merecedora. Beleza, tudo bem. Mas aí a gente vira a chavezinha de novo. O importante aqui é a gente não voltar e cavar um buraco mais fundo, mais fundo, mais fundo. A gente tem que ir aos poucos, entendendo aos poucos, acreditando aos poucos que aquilo não é uma verdade absoluta. Lembrei agora do filme do Shrek, e esses dias eu ri com a minha prima, que, né, ele tá... Porque a gente também fala bastante sobre essa cura, ela também me motivou bastante a ler esses livros e ir atrás da cura. Inclusive, obrigada. Além da minha família, que sempre foi atrás e, né, teve alguns momentos que, acredito eu, que fui imatura, até pela idade, né, mas tá tudo bem, de não, isso e aquilo, não é verdade, ou... Todo mundo tem seu momento, isso a gente já conversou no vídeo anterior. E o Shrek fala assim, desculpa gente, meu canal vai ter um pouco da minha essência, né, e é o melhor, o essencial, né. Daí o Shrek fala, ogros são que nem cebolas. Daí o burro pergunta, fedem? Ele, não, tem camadas. Então realmente, a gente tem camadas, a gente tem ali a primeira camadinha, a gente tem a segunda, a terceira. Na terceira tá tudo bem, mas daqui a pouco a gente vai na quarta, a gente descobre que tem mais uma camada, às vezes não, e às vezes só tem a casca e tá tudo bem. A gente vai aprendendo aos poucos. Mas antes de fazer os vídeos de manifestações e, né, eu achei interessante fazer esse vídeo inicial com o shima. Confesso que era só uma desculpa pra fazer um shima e tomar também. Você pode sim curar a sua vida. Então fica aí a indicação do livro, eu vou deixar por aqui e também aqui embaixo na descrição, né, pra vocês comprarem ou acharem em algum lugar o nomezinho dele, porque é um livro que vale a pena. A gente começa a perceber que quantas vezes a gente se auto-julga, a gente se machuca muitas vezes, sendo que às vezes a gente só precisa nos olhar um pouquinho mais com carinho. E daí vem a questão, você pode manifestar tudo que você quiser, com moderação, viu? Com carinho e moderação, hein? Mas pro seu melhor. Então, você é sim merecedora. Então se olha um pouquinho mais com carinho. Deixa aquelas crenças que te disseram lá no passado, aquelas frases que te disseram lá no passado pra trás. Porque aquilo foi o que eles aprenderam também no momento. Foi o que eles ouviram. Talvez eles acreditavam. Que nem a gente. Tá todo mundo aqui, ó, subindo a escadinha de cada vez, entendeu? Que nem eu. Eu também tô subindo a escadinha de cada vez e não sou a pessoa... Muitas vezes eu sei que eu já errei e continuo errando e assim vai. Mas olhar com atenção e carinho pra gente é importante. E isso eu tô aprendendo ainda hoje. Então pra gente aprender juntos, pra gente conseguir conversar um pouco melhor, eu achei interessante a gente falar que a gente pode criar nossa vida, que a gente tá em paz, a gente tá em segurança, a gente é capaz de muita coisa. Então libera isso e vê com qual mão você vai decidir ver.
esse é o conselho do primeiro vídeo. Acho legal falar sobre isso um pouquinho, pra gente conseguir desenrolar. Sacanagem. Pra gente conseguir desenrolar o resto. Espero que o seu shima tenha sido bom, ou o seu cafezinho. Para o vídeo não ficar tão comprido, para a nossa conversa não ser tão longa também. Muito obrigada por ter assistido até agora. Curte, comenta, se inscreve, que é muito importante aqui pro nosso, pra nossa comunidade, pra gente virar bestzinhos aqui. Bem, qualquer coisa, tem as minhas redes sociais, vocês podem me chamar lá. E sejam muito bem-vindos ao vídeo. Vocês vão ser sempre bem-vindos aqui até o próximo vídeo, que acredito que vamos agora também já dar os nossos primeiros passos. E quem sabe daqui a pouco tem um vlogzinho aqui pra vocês conhecerem um pouquinho mais da onde eu estou, ver... Gente, aqui as vaquinhas são lindas, eu preciso dizer isso. E elas fazem blém, blém, blom. Então, muita coisa boa acontecendo e vai acontecer porque a gente, eu, você, Best, você mesmo, somos merecedoras, tá? De tudo isso que tá acontecendo e das coisas melhores que estão pra vir na nossa vida. Ou Best, né? Beijinhos, até o próximo vídeo. Vídeo? Tem que ser assim, né? Tchau!